E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando do mangá Kogarashi Monjiro, do mestre ilustrado pelo mestre Gozeki Kojima, o mesmo de Lobo Solitário. Essa obra foi lançada no Japão pela primeira vez em 1972 em um outro formato, tá? E o formato que serviu de base para essa publicação nacional saiu em 2020 e a obra é classificada como um seinen, ou seja, voltada para o público adulto masculino, mas isso não impede, claro, que outras pessoas façam leitura desta obra. Essa aqui é a edição brasileira, lançada pela editora Pipoca em Nanquim agora nesse mês de setembro de 2023, a preço de capa de R$ 89,90. Vocês sabem, quem compra em pré-venda na Amazon, que foi o meu caso, ganha 30% de desconto. Então o preço final para mim ficou R$ 62,90. Claro que se fosse esperar mais, eu conseguiria certamente um preço melhor nessa edição, mas pensando em fazer um conteúdo o mais rápido possível, e como eu adoro a temática de samurai, na verdade ele não é um samurai, né? É um andarilho. Eu resolvi pegar em pré-venda mesmo, e a Pipoca e Nanquim, eu sei que a qualidade é boa. Normalmente não temos problemas com relação à entrega. Este aqui teve um pequeno atraso, mas nada muito significante. E nós temos aqui um material com uma capa cartão. Vou tirar aqui para vocês verem. Esta aqui é a capa cartão de Kogarashi Monjiro. Eu mostrei esse material com mais detalhes no vídeo de unboxing, então se você quer ver melhor essa obra aqui em relação à arte, ao material, fique à vontade, é o vídeo anterior que tem nesse canal. O miolo da obra é em papel Pollen Bold, 90G, é uma gramatura muito boa, você não vê praticamente nenhuma transparência enquanto faz a leitura. O padrãozinho é o de sempre de Pipoca e Nanquim com relação aos mangás, tanto é que eu já coloquei aqui na prateleira ao lado de outros mangás que eu tenho de Pipoca e Nanquim, e fica com tamanho perfeitinho, certinho, bonitinho. Para quem é um lombadeiro assim como eu, vai gostar. Então o tamanho do mangá é 15 centímetros por 22 e ele conta com 340 páginas mais ou menos, agora não me recordo de cabeça, contando os extras que tem aqui. E antes de eu dar a minha opinião sobre os personagens, a arte e principalmente a história desse mangá, eu peço para você deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se você não for inscrito e comente, né, o que você achou dessa review, dessa análise, se você concorda ou discorda, caso tenha lido também o mangá. E se você não leu, deixe também nos seus comentários se você pretende adquiri-lo ou não. Faço o convite novamente, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É um grupo para comentários e discussões acerca de mangás, quadrinhos em geral. E compartilhe também o vídeo com seus amigos, ajudando assim na divulgação literária de mangás aqui no Brasil. Com relação aos personagens, este aqui é fenomenal, tá? Ele faz jus, ele concorre diretamente, digamos assim, com o mestre Hiroshi Hirata, que é o meu Gekiga favorito. A construção de personagens aqui é fantástica. Eu acredito que ele perca apenas das obras que eu li desse estilo apenas para Mais Forte que a Espada. Isso que nós temos um probleminha, né? Lá com relação a um superpoder que a protagonista tem, uma força sobre-humana, e é melhor, na minha opinião, do que o Preço da Desonra, ou o Novo Preço da Desonra, né? Aqui nós vemos um personagem, ele não é tão apelão, digamos assim, inclusive no meio da história, se não me engano no capítulo 2 ele sofre um ferimento que acaba prejudicando ele na luta. Então, assim, é algo mais factível com a realidade, digamos assim. Esse é um ponto que, como eu estou comparando com o mestre Hiroshi Hirata, é um ponto bastante importante. Então eu dou uma nota 9 para a construção dos personagens, a segunda maior nota que eu já dei com relação a isso, novamente perdendo apenas para Mais Forte que a Espada. Com relação à arte, gente, Gozeki Kojima é super conhecido. Se você não leu fisicamente o Lobo Solitário, eu imagino que talvez você tenha lido por outros métodos, né? Ou visto uma ilustração ou outra aí perdida na internet. E é fenomenal, tá? Eu acredito que ele só perca pro mestre Hiroshi Hirata. Tem alguns nuances aqui que eu não gosto muito.
apesar de ter bastante detalhes em alguns quadros, né? Em outros fica com o fundo branco, tá? Eu sei que dentro do contexto talvez seja algo factível, porém esse fundo branco acaba me incomodando um pouco, né? Claro que isso não é um norte para você determinar se a arte é boa ou não. As ilustrações dos personagens é fantástica, é muito boa, gostei muito, mas ele peca um pouquinho nessa questão, né, dos fundos na quadrinização, e não é sempre. Nós temos outros fundos aqui que são muito bem preenchidos pelo Gozeki Kojima. Eu dou uma nota 9 também para a arte deste mangá. Repito, na minha opinião, ele está só um pouquinho abaixo do mestre Hiroshi Hirata. Para falar sobre a história, Bom, o mangá é dividido em 4 capítulos, tá? Não vou falar dos extras, mas nos 4 capítulos aqui, vou dar uma breve resumida, buscando sempre evitar qualquer tipo de spoiler. O que esses 4 capítulos têm em comum, além do protagonista e obedecer, de certa forma, a uma ordem cronológica, né? A história vai se passando conforme os capítulos avançam, é que sempre tem um plot twist, né? Ou alguma surpresa muito grande no final de cada um desses capítulos aqui, e isso funciona muito bem no primeiro e no segundo capítulo. A partir disso, quando você está finalizando o terceiro, você já se prepara mentalmente, porque alguma coisa muito surpreendente vai acontecer, então você já fica esperando por aquilo, e de fato o autor entrega aquilo para você, né? Claro, o Gozeki Kojima não é quem escreveu as histórias do Kogarashi Mojiro, ele é apenas o ilustrador, mas como eu estou fazendo análise do mangá, né, da obra como um todo, isso acaba pesando um pouquinho também. Já vou antecipar a minha nota, né, para as histórias, uma nota 9. São histórias muito boas, e no geral este mangá aqui só perde para as obras do mestre Hiroshi Hirata. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é que o Hiroshi Hirata, para mim, ele está lá em cima, cara, lá em cima. Então, para você chegar perto dele, é porque a obra tem que ser muito boa, na minha opinião. Claro que talvez para algumas pessoas esse tipo, né, essa temática não agrade, né, de Japão feudal, lutas com espadas, né, espadachins, melhor dizendo, talvez não faça muito o seu gênero literário. A minha agrada muito, é o meu gênero preferido. Então por isso que essas obras, né, com esse tipo de temática, elas ficam sempre acima das demais. Então o que trata de fato este mangá, né? No primeiro capítulo nós conhecemos um pouco sobre o Kogarashi Monjiro, por que ele tem esse nome, e ele está numa ilha, né, de exilados, de pessoas indesejáveis que cometeram crimes no Japão, e eles são então exilados nessa ilha para que passem os restos dos seus dias na esperança de receberem o perdão em algum momento, né, antes da morte chegar. O Kogarashi Monjiro, ele está ali não porque ele cometeu um crime, mas um amigo dele que ele tem de infância acabou matando por engano um andarilho, pensando que fosse um bandido. E como esse amigo tem uma mãe, em estado terminal, né, o Kogarashi Monjiro acaba aceitando pagar essa pena até que a mãe deste amigo faleça. Então este amigo, né, combinado entre eles é que este amigo fosse confessar o crime e o Kogarashi Monjiro fosse liberto e voltasse ao Japão para viver o restante da sua vida como um andarilho. Alguns companheiros do Kogarashi ali dentro dessa ilha, né, outros exilados, eles planejam realizar uma fuga e convidam o Monjiro para participar dessa fuga. E ele diz que ele não pode, porque a fuga dele acabaria prejudicando outras pessoas. E aí eu não posso entrar em mais detalhes, porque de fato existem pessoas ali que dependem dele, né? E o próprio amigo dele pode ser prejudicado assim. Porém, ocorre uma erupção na ilha e aí surge essa oportunidade deles escaparem de lá, né? No meio de toda aquela confusão que está sendo desenhada ali, representada, melhor dizendo. E obviamente o final deste capítulo aqui é sensacional, ele tem uma reviravolta fantástica. Eu confesso que eu não esperava por alguns detalhes, né, que são apresentados aqui com relação a outros personagens que eu acabei não citando, né. Tem uma mulher que, quando o Kogarashi Monjiro está saindo de exílio, ela se joga no mar, né, em desespero e acaba morrendo afogada, e isso acaba tendo reflexos para o comportamento do nosso protagonista durante esse primeiro capítulo. Já no segundo capítulo do mangá, o Kogarashi Monjiro ele está envolto em um contexto de muita fome e miséria pelo qual o Japão está passando.
Isso acaba fomentando muitas revoltas na população, né, mais pobre, já que as pessoas estão de fato morrendo de desnutrição. E dentro de uma confusão ali ele acaba salvando uma moça, uma jovem moça, e ele acaba se ferindo durante a estação, né? Ele fica com a perna machucada e ele vai precisar de 2, 3 meses de repouso para voltar a ter os movimentos, senão ele vai ficar coxo, né? Como eles dizem aqui. E como uma forma de compensar esse esforço, né, por ter salvo ela, essa moça oferece a ele então passar esse período na casa da família que ela faz parte, né, nas montanhas, uma região mais afastada, e que a fome não alcançou aquela região, né, devido a uma quantidade menor de pessoas que existe ali, que vive ali. É claro que o tempo de paz dura muito pouco, né, a revolta acaba chegando, a violência acaba chegando até aquele local, e o Kogarashi Mojuro acaba se vendo obrigado, né, a lutar mesmo ferido para salvar não só a própria pele, mas também a das pessoas que estão dando morada a ele. E novamente, como eu disse, né, o final tem uma surpresa ali, uma reviravolta bastante interessante neste caso. E eu penso que não é nenhum spoiler falar para vocês que o Kogarashi Mojuro não morre, né? Ele é o protagonista, dificilmente o protagonista morre antes do final da história, então ele passa aí por maus bocados e a moça deu abrigo a ele, né, por ter salvo ela. No final ela acaba ficando desgostosa com o resultado da passagem do Kogarashi Mojuro pela casa da família dela. No terceiro capítulo, o nosso protagonista ele é convidado, né, novamente por ajudar uma pessoa a passar o dia de comemoração do macaco em uma pequena aldeia, né, uma aldeia que é reconhecida ali na região por ser bastante ligada a esta tradição de comemoração do Dia do Macaco. E aí ele descobre que naquele dia, há exatos 20 anos atrás, ocorreu um evento bastante triste na aldeia, em que 4 bushis bêbados chegaram lá, não sabiam exatamente da tradição daquela aldeia, né, de comemoração do Dia do Macaco, e bêbados eles acabaram atacando as mulheres. E um dos aldeões que ali moravam, né, para salvar a amada dele, acabou matando esses bushis. E como resultado, né, o daimyo daquela região ele ficou revoltado e exigiu como compensação a cabeça desse aldeão. E o conselho de aldeões ali, né, para evitar mais confusão, acabou aceitando isso. E esse rapaz ficou, obviamente, né, com bastante raiva. Afinal, ele salvou as pessoas, né, as mulheres, daquele ato de violência. A única que ele não conseguiu salvar foi a amada dele, então ela ficou desgraçada, porque naquele dia específico, né, de comemoração do Dia do Macaco, a conjunção carnal era proibida e, né, vocês imaginam o que foi que aconteceu. Então ele promete, né, voltar, ele sai fugido da vila, deixa uma carta dizendo que ele voltaria em 20 anos para completar a sua vingança, e o Kogarashi Mojuro acaba, né, pego, né, de certa forma, dentro daquela situação, né, em que de fato ocorrem ataques na aldeia. E aí, mais, né, sem nenhuma surpresa, nós descobrimos que tem alguma coisa a mais ocorrendo na região. Mas se você quiser saber, tem que ler o mangá, tá? Eu não vou dar spoilers. E no último capítulo, nós conhecemos ainda mais sobre a origem do Kogarashi Mojuro, né? Ele tinha uma irmã mais velha que salvou a vida dele quando ele ainda era um bebê. Ele seria morto pela própria família, né? Porque era uma boca a mais a ser alimentada, a família não teria condições. Mas a irmã dele consegue, né, em um movimento ali, fazer com que ele não seja morto pelos próprios pais. E aí tem toda a trama, né, que envolve ali a razão da irmã dele ter morrido, e ele acaba buscando no finalzinho ali mais uma surpresa, né? Ele acaba buscando vingar a morte da própria irmã. Resumindo, o mangá é sensacional, tá? Se você gosta dessa temática, desse gênero, né, de Japão feudal, samurais, lutas, né, espadachins, melhor dizendo, não são samurais porque não é um samurai, Diego, são espadachins. Tenho certeza que você irá gostar muito de Kogarashi Mojuro. Se você gosta de Hiroshi Hirato, pode ir na certeza
de que você também irá gostar de Kogarashi Monjiro. Obviamente, né, aquela questão, o mangá ele é bem produzido, o material é ótimo, é um item de colecionador de fato, como sei lá, 95% do que o Pipoca Nankin lança, né, é muito bom com relação ao aspecto físico do mangá. Até hoje não peguei nada que não fosse excepcional. Talvez o Novo Preço da Desonra meu veio um pouquinho zoadinho, mas não é nada, ou melhor dizendo, não é pior do que algumas obras que eu peguei já de outras editoras. E se você me aguentou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.